Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é um dia reservado para falarmos sobre causos. Sejam esses causos aí sobrenaturais, fantasmagóricos ou folclóricos. E pela sugestão de um grande amigo lá do Rio de Janeiro, ele sugeriu que eu falasse um pouquinho a respeito aí do capelobo. Inclusive, é comum pessoas perguntarem nas minhas redes sociais se eu conheço ou já ouvi histórias do capelobo. Aqui em Rondônia, basicamente, não se conhece essa lenda. A história do capelobo ela é muito comum nas regiões de fronteira entre o estado do Pará e do Maranhão e algumas regiões também do Amazonas. E o que seria o capelobo? O capelobo ele é muito semelhante ao mapinguari. O capelobo seria uma criatura assustadora de mais de 2 metros de altura, que tem um corpo humano extremamente forte e peludo e que também tem uma cabeça no formato de um tamanduá, como se fosse a cabeça de um tamanduá bandeira. Olha só que loucura. Existem diversos relatos de pessoas que já avistaram essa criatura no meio do mato e existem relatos de pessoas que escutaram o seu grito, o seu esturro. Ele também esturra como se fosse um mapinguari. Então, entre essa região de transição entre a Amazônia, a floresta amazônica, na verdade, do norte e do nordeste, é extremamente comum histórias do capelobo. Então, essa criatura assustadora e lendária é uma criatura que tem mais de 2 metros, tem uma cabeça aí no formato de um tamanduá e que tem um corpo extremamente forte. Existem muitos relatos, por quê? Porque eles falam que a preferência alimentar do capelobo é principalmente de animais de estimação. Então as pessoas que moram em sítio alegam muitas vezes que cachorros ou gatos recém-nascidos desaparecem misteriosamente. E as lendas dizem que o capelobo tem uma preferência muito grande na sua alimentação por filhotes de cachorro e de gato. Animais que ele pega, leva para a floresta e se alimenta. Mas não apenas isso, mas também ele assusta caçadores, pescadores, e existem histórias de que realmente ele pode também tirar a vida de pessoas. Que ele seguraria essas pessoas, se houver um encontro, ele agarra essas pessoas, ele tem garras de tamanduá extremamente grandes, ele agarra essa pessoa e ele fura a cabeça dessa pessoa com o seu bico e ele suga praticamente toda a massa encefálica. Então existem aí muitas histórias e muitas lendas de que o capelobo já teria dado cabo de pessoas aí, já teria dado fim em pessoas, porque ele é uma criatura noturna. Ele vaga pela noite e quando ele encontra algum caçador na sua espera ou alguém que está no mato no meio da noite, ele pode atacar essa pessoa e essa pessoa simplesmente perde sua vida. Então são vários relatos aí do capelobo. E também as lendas dizem que o capelobo, da mesma forma que falam do mapinguari, ele surgiria através de um idoso de alguma etnia indígena. Existem etnias que quando um dos seus integrantes está muito idoso, já não consegue fazer quase nada, é comum que a aldeia leve esse idoso para o meio do mato, deite ele numa rede e deixe lá para que ele possa terminar a sua vida, abandone ele lá. E existem muitas lendas que falam que o capelobo surge através de um indígena que foi deixado à própria sorte ali, que se transformaria em capelobo. Isso também é muito comum aqui no norte com o mapinguari. Muitas pessoas falam que a origem do mapinguari seria basicamente de idosos indígenas abandonados e que eles, através de algum processo mágico, se transformariam nessa criatura e passariam a vagar pela floresta. E aí você pergunta, existe alguma forma de se livrar ou de acabar com o capelobo? Dizem que você precisa acertar um disparo, seja com arma de fogo, seja com arco e flecha, no umbigo dele, que inclusive dizem que o mapinguari também você só consegue eliminá-lo se você acertar um tiro dentro da boca dele, que fica na região da barriga. Então nós não sabemos em que momento essas lendas se cruzam, mas é muito comum essa história desse monstro aí assustador vagando pela floresta aí durante a noite, que é o capelobo, né, cara? Eu não sei, provavelmente eu sempre tenho a ideia de que essas lendas surgem através de algum processo aí de pagelança, ou que lideranças religiosas indígenas podem usar algum tipo de substância
psicoativa e terminam visualizando aí esse monstro. Alguém pode muito provavelmente ter topado, ter encontrado com um tamanduá bandeira, às vezes com sarna, sem pelos, e que levantou e abriu suas garras ali de uma forma defensiva, fazendo com que essa pessoa acabasse interpretando isso como uma criatura, e aí a história começa, né? Não sei também, né, cara? Talvez seja uma criatura aí que tenha uma base espiritual, uma base ritualística. Eu lembro, inclusive, que tinha uma série do Stephen King chamada Kingdom Hospital, e em um dos episódios tinha lá uma criatura que era um baita de um tamanduazão que ficava em pé ali, fantasmagórico. Então é o tipo de animal que provavelmente povoa o medo dessas pessoas de ribeirinhos ou de indígenas. Então, se você realmente mora nessa parte da Amazônia, nessa Amazônia mais oriental, você tome cuidado para você não topar no mato à noite com o capelobo, porque, meu irmão, ele leva o seu cérebro embora. Interessante, né? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa criatura aí do nosso folclore. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!